existia espaço para você, para as famílias compreenderem isso que você está falando, né, da abertura para um espaço mais social, de convívio, mas você também percebia que existia o lado da família, das experiências não muito desagradáveis, das dificuldades que as famílias passavam. Então, isso era um tema que você deveria, você na época, né, provavelmente até hoje, né, você abordava isso com a família, ou seja, esses dois lados, ou seja, a experiência da família e essa sua visão de viabilidade de situações sociais, de convívio. Fala um pouquinho sobre isso. Sim. Até porque, Márcio, a gente começava esse trabalho, nós profissionais, nós equipe, né? A equipe começava a sociabilização do paciente antes de introduzir a família na história. Por quê? Porque conosco eles tinham uma segurança maior, uma confiança maior. Nós somos treinados para fazer isso, a família não. O vínculo afetivo, às vezes, atrapalha muito, né? É aquela coisa, é meu filho, é minha filha. Cara, peraí. Você falou agora uma coisa que é muito importante. Sim. Você falou, nós somos profissionais, nós somos treinados, nós estudamos, a família não. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes muitas pessoas leigas, até mesmo colegas, né, querem atribuir à família obrigação ou tarefas que elas não conseguem, né? E às vezes você precisa explicar isso para as pessoas e não cobrar das famílias que eles façam. Você confia no seu trabalho, que o seu trabalho vai fazer com que o paciente mostre potencial. Fala um pouco sobre isso. Vamos lá. A gente começa a trabalhar com o paciente, a confiança do paciente novamente de ir para a rua, né? A capacidade de contenção, autocontenção, que é muito importante. O paciente tem que saber que dentro de um lar protegido, dentro da casa que ele está residindo naquele momento, ele tem espaço para ter as suas inseguranças, para não estar bem, né? Para ter as suas crises. Mas a rua, né? A sociedade lá fora, não vai achar bonitinho, achar legal, querer, que bonitinho, tá tendo um surto aqui na rua. A gente sabe que a realidade não é essa. Então, a gente começa a trabalhar com o paciente, né? Essa capacidade dele ir à rua, dele fazer pequenos percursos e se sentir bem, se sentir seguro também, porque ele também está dentro de um lugar protegido, né? E na rua ele não tem essa proteção. Então ele tem que aprender novamente a confiar de que ele pode ir, pode se sentir bem, pode sim ir a um local público e ninguém perceber que ele está ali, ele não está fazendo nada de diferente, está agindo como qualquer outra pessoa naquele local, né? Uma vez que a gente consegue conquistar isso com o paciente, ele se sentir mais seguro, mais confiante, conseguir entender que ele consegue controlar os impulsos, consegue controlar as crises, ele está acompanhado de alguém que está dando segurança a ele, a gente começa a trabalhar isso com a família, né? Mostrando para a família que ela não se espera que ela tenha essa mesma atitude, porque ela não é profissional. Ela é uma pessoa altamente conectada àquele paciente, afetivamente. Às vezes, ela não tem esse distanciamento que é tão necessário de falar, parou, não é por aí, né? Para um familiar falar isso, às vezes, é muito mais difícil do que para a gente. Não é assim que a gente combinou de sair. A gente combinou de sair de tal forma, né? Nessa hora, com um familiar, se a coisa não estiver muito, muito trabalhada, a família vai falar não, e às vezes a coisa vai atingir um patamar que não era o esperado. E você então, tinha... Continua. Tá. Acaba. Principalmente, o que a gente tentava mostrar para a família, não se espera que vocês tenham a nossa postura. Se espera somente que vocês estejam disponíveis para começar esse trabalho, né? Não funcionou
foi em casa, não deu certo, não fez aquilo combinado, acabou ali o passeio. Volta para a instituição e vamos recomeçar, né, essa preparação novamente. Vamos ver o que não deu certo, né, o que enguiçou ali no meio da rua, que estava esperado para ir fazer um lanche, comprar alguma coisa, ou ir até em casa do familiar, almoçar ou lanchar e voltar, e no meio do caminho enguiçou. Então, volta para a instituição, vamos repensar, vamos ver o que não deu certo e vamos começar a trabalhar novamente. Agora, tá. Bom, aí foi seu percurso lá na Margaridas, né? Você teve esse trabalho, você na época você também já estudava, você já você também fazia sua análise, você tinha supervisão, você tinha toda uma estrutura de profissionais fortes, profissionais da área que te davam uma sustentação, eles te davam tranquilidade para você fazer. Mas aí, depois da pensão Margaridas, né, teve um período, né, que você ficou, depois eu vou voltar para você contar aquele episódio do apartamento, vocês vão saber de um episódio, eu acho que nunca isso aconteceu no Brasil, não sei se alguém, eu nunca ouvi falar que ficou 2 anos morando com 15 pacientes, mas isso deixa para contar isso no final. Tá bom. Você quer o clima no final, essa história louca, né? Aguardem. Eu me trouxe água, deixa eu te contar. Então, vamos lá. Você foi teve esse período na Margaridas. Sim. Terminou mais ou menos em que ano? E aí você deu seguimento depois a... 95, 94, mais ou menos terminou, né? E eu continuei só trabalhando com consultório. Nesse período de consultório e tudo, eu fui para a Sociedade Brasileira, da cidade de Canários, da cidade do Rio de Janeiro, fiz vários cursos lá. Cheguei a começar a formação. Jardim Botânico. Cheguei a começar Jardim Botânico, ali na rua Lopes Quinto, né? Se tiver estudante Se tiver... oi, Bruno. Obrigado, Bruno. Se tiver psicólogo, estudante querendo fazer curso, então, a sociedade... Sociedade de Psicanálise da cidade do Rio de Janeiro, que era no Jardim Botânico, mas agora se mudou, tá? Não tá mais lá. Parece que está em Copacabana. Saiu daquela casa? Saiu. Enfim, eu comecei a fazer vários cursos lá na área de psicanálise, tinha módulos maravilhosos de estudo, né? E aí eu comecei a estudar bastante lá, com pessoas muito qualificadas. Cheguei a começar a formação lá, tive supervisão da Dágila, uma psicanalista maravilhosa. A gente lá tinha um espaço também muito bom para debate, era bastante rico, né? Sempre tínhamos uns encontros com os psicanalistas, e lá a gente conseguia começar também a ver a psicanálise um pouquinho mais dos tempos atuais, né? Se trazer mais estudos atuais, verificar como a gente pode aplicar isso hoje em dia, porque eu acho assim, tudo que Freud veio trazer para a gente foi riquíssimo. Não havia nada de parecido na época que Freud surgiu. A gente tem que lembrar, Marta, que na época que Freud apareceu, as pessoas com transtornos mentais eram tratadas como coisas orgânicas. Ninguém falava em psique, em mente. Era orgânico. Tinham que ficar catando o que era de lesão que tinha ali, que fazia aquela pessoa ficar daquela forma. Então, isso foi assim, a ruptura, né, para se falar de psicologicamente tratar uma pessoa, né? Então, sem Freud trazer isso, nós não teríamos o que a gente tem hoje, né? Mas eu penso também que a gente não está mais lá, né, no início de 1900, né? A gente está aqui, né, no século XXI. E a gente tem que, então,
claro, ter esse cabedal teórico, ter todos esses ensinamentos, mas ter que aplicar isso numa nova sociedade, completamente diferente, né? Que evoluiu muito. Então, acho que essa questão da psicanálise ela é fundamental para a gente entender que isso foi uma coisa totalmente nova. Ninguém falava sobre isso. As pessoas só achavam que eram problemas orgânicos, lesões cerebrais, e isso quebrou, rompeu com essa barreira. Mas a gente precisa sempre estar pensando que está num mundo totalmente novo. Fora aquela, né, a questão do misticismo, né, as pessoas que achavam que, as pessoas em algumas culturas, né, que achavam que os loucos, né, eles eram tomados de alguma... Eram possessões demoníacas, né? Demoníacas, então, né? Achavam que era isso. Isso. Então, esse aí foi a tua etapa de formação, de estudo, de absoluta dedicação. Em paralelo, você atendia no consultório. Sempre atendendo meu consultório. Depois da cidade do Rio de Janeiro, você foi para o UERJ, né? Para o hospital... Não, fui para Santa Casa. Santa Casa. Para Santa Casa. Conta pra gente. Então, vamos lá. A Santa Casa começou com também um estudo, um curso que era novo aqui. Ninguém falava nisso, em avaliação neuropsicológica. Fez a primeira turma, deu certo, eu entrei na segunda turma da Santa Casa. Quem era o professor? Eu tinha lá com professores Sérgio Schmidt, catedrático da UERJ em Neurologia, Daniela Carim, psicóloga, Fábio Barberato, psiquiatra, Fátima Vasconcelos, coordenadora maravilhosa, psiquiatra de mão cheia, uma equipe muito, muito boa na Santa Casa. E aí eu comecei a fazer essa especialização em neuropsicologia, né? Que é também, eu acho que é fundamental hoje em dia para um médico, um psiquiatra que está atendendo um paciente, fazer uso de todas as ferramentas que foram disponíveis para ajudar no diagnóstico. Tá? Explica para o público a neuropsicologia, isso. Né? Explicar isso agora. Que é então vamos lá, gente. Super. Isso. A neuropsicologia, basicamente, o intuito da neuropsicologia é servir como uma instrumenta auxiliar para um diagnóstico psiquiátrico, né? Então, o que a gente vai fazer ali numa avaliação neuropsicológica? A gente vai ver todos os aspectos cognitivos desse paciente, né? Vamos ver memória, atenção, concentração, capacidade de linguagem, que são essenciais para ajudar em vários diagnósticos diferenciais. Por exemplo, se eu pego lá um paciente, o psiquiatra me fala, Carmen, vê esse paciente para mim, vê como é que está a atenção dele, eu estou na dúvida se ele pode ter um déficit de atenção, uma hiperatividade. Vê aí para mim, eu preciso fechar esse diagnóstico, manda o paciente. E eu vou começar a testar esse paciente e aplicar as baterias de testes que a gente tem, que são inúmeras para todos esses aspectos cognitivos, inclusive para a parte intelectual, né? E aí a gente eu vou lá vendo. Aí está procurando isso aqui, tá? Deixa eu ver o que eu me encaixo aqui. Mas eu vou testando tudo, tá? Ele pediu DDA e eu estou testando tudo. Às vezes, no finalzinho lá, um teste ou outro, eu falo, opa, peraí, isso não está me parecendo DDA. Esse paciente tem uma impulsividade super aumentada. Eu faço uma tarefa com ele nem espera eu acabar, já está mandando essa impulsividade lá para frente. Eu passo depois meu laudo para o psiquiatra e ele fala, aí, foi ótimo. A gente fechou um diagnóstico diferencial entre transtorno bipolar e DDA. Né? Porque a gente tem que pensar que, às vezes, né, muitas coisas que acometem uma pessoa, que podem levar, por exemplo, DDA, o pensamento acelerado, a fuga de pensamento, a fuga de ideia, também está lá no transtorno do bipolar.